nós estamos aqui com a nossa obreira Juliana, né? Juliana Cantoro. Tudo bem, Juliana? Tudo ótimo, pastora. Vamos então falar da história de uma mulher que se superou. Quem era? Exatamente. A mulher da superação de hoje é a Raabe. Então fala um pouquinho sobre a Raabe, né, Juliana? Sim, claro. Raabe, ela foi uma mulher que, como a senhora mesmo já falou, é uma história de superação. Ela estava vivendo em uma terra que era uma terra que já estava comprometida, porque o Senhor já havia entregado Jericó a Josué. E mesmo em meio a todas essas adversidades, a história de Raabe, ela foi mudada. A história de Raabe, ela teve uma mudança completamente porque ela se posicionou. Então, nós temos um antes e um depois, né? E qual foi a mudança na vida de Raabe? Quem era Raabe e em quem Raabe se transformou, né? Sim, Raabe, na verdade, ela era uma prostituta e vivia na cidade de Jericó. Só que Josué, ele enviou 2 espias. E aí ele enviou para a cidade de Jericó e eles foram parar na casa de Raabe. Quando o rei descobriu sobre o que estava acontecendo, ele enviou uma mensagem para ela dizendo que ela deveria entregar aqueles homens. Só que Raabe já estava ouvindo falar sobre Deus. Ela ouvia falando os feitos, as maravilhas que Deus já estava fazendo. E ela resolveu abrir mão de tudo que ela conhecia, dos deuses que ela adorava, para poder servir aqueles homens. E ela decidiu ir contra o rei, esconder os homens, e através desse ato de obediência, dessa intercessão que ela fez, tudo mudou. Ou seja, ela entendeu, né, que não tinha escolha, né? Ou seja, se ela decidisse ficar com o povo, que era o povo dela, ela também seria destruída. Porque aquela cidade já não lhes pertencia mais, pertencia ao povo de Deus, não é isso? Exatamente. Quando Raabe decidiu ajudar aqueles homens, havia uma promessa para a vida dela. Então ela ajudou e falou para eles, então vai ser a vida de vocês pela vida da minha família. Então a família dela, os pertences, tudo foi preservado porque Raabe ajudou aqueles 2 espias. Diferente do povo, né? Exatamente. Diferente toda a cidade. Toda a cidade destruída. Exatamente isso. Então quando a gente olha para a história dela, a gente vê uma mulher intercessora que ela criou em Deus, mesmo sem ver. Ela ouviu falar do Senhor, dos feitos dele, ela creu, e a palavra de Deus nos diz isso, né? Que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Que se nós cremos, nós e a nossa casa será salvo. Tá na palavra. E ela creu, ela vivenciou o melhor de Deus, porque ela obedeceu, ela ficou atenta ao que estava acontecendo, e naquele momento toda a história dela, e não só da vida dela, mas de toda a família, foi mudada. E o depois, né? Ou seja, faz parte, Raabe faz parte ainda mais da nossa vida, da nossa história? Totalmente. Como assim? Quando a gente olha, né, assim, é muito interessante, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê lá em Mateus 1:5. Então a gente olha para lá, para a palavra, e a gente vê que está lá escrito o nome de Raabe, não mais como uma prostituta, mas como uma mulher que se casou com Salmão e que gerou Boaz. E quando a gente vai olhando a genealogia de Jesus, Raabe está lá. Meu Deus, que história maravilhosa, surpreendente, porque obedeceu, Exatamente. Né? A Bíblia diz, né, que nós devemos ouvir. E quando a gente para ouvir, a fé entra no nosso coração. Ou seja, Raabe ouviu aqueles espias, ouviu toda a história e sabia que o povo de Deus venceria aquela batalha. E ela entra e marca, né? Ou seja, mudou completamente a história dela, a história da família, né? Entrou para a genealogia de Jesus. Nunca mais será esquecida. Exatamente. Sempre será lembrada. Sim. Como uma mulher que foi uma prostituta e se transformou numa mulher serva de Deus, Exatamente. Né? Que coisa forte. E o que você fala, então, aqui com as nossas irmãs que estão nos assistindo? Foi uma história que foi muito marcante para mim. Eu fiquei meditando durante muito tempo e eu aprendi muito com Raabe. Eu aprendi que a gente precisa estar pronto para obedecer, porque quando aqueles espias falaram que ela precisava amarrar uma fita vermelha, ela prontamente obedeceu, ela não esperou. Muitas vezes o Senhor vai te dar uma direção muito precisa e específica. Vai te lembrar de um familiar que você precisa orar por ele, e aí você não tem que esperar daqui a pouco eu faço, não. Seja pronto para obedecer.
e ela obedeceu e toda a casa dela foi salva. Não é só uma promessa para a gente, não é só uma promessa para mim ou para a senhora. É uma promessa para toda a nossa casa, para toda a nossa família. O nosso Deus, ele é especialista em mudar a história. Ele mudou a história de Raabe, de prostituta, a estar presente na genealogia de Jesus. E é isso que o Senhor quer. Que através de nós, vidas sejam geradas e que vão ser grandiosas no reino de Deus. Vão ser pastores, mestres, cantores. Então, assim, entenda que através da sua vida, a vida da sua família, toda a sua posteridade vai ser grandiosa para a glória de Deus. Aleluias! Você ficou então com a história linda de superação de Raabe. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E desejamos às irmãs, às amadas, às mulheres, um feliz Dia Internacional das Mulheres e um excelente mês para vocês, em o nome de Jesus. Amém. Amém.